Como é muitos assuntos para juntar num podcast só, né, então a gente fica um pouco algumas coisas vão se perdendo no caminho. Eu não sei se eu comentei, provavelmente não comentei, que os Assad eles são uma família alauíta. Os alauítas, eles são uma seita islâmica bem antiga, é uma é o espiritismo islâmico. Então eles veneram santos católicos, eles tivam muitas doutrinas católicas e eles têm também muitos elementos do que é o nosso espiritismo aqui. Eles são um islamismo sincrético, uma coisa tribal ali. Então é uma minoria bem grande, uma minoria bem minoritária, né, ao contrário, bem minoritária, né, no contexto sírio, tem a mesma proporção que os cristãos têm hoje, atualmente, né, porque eles tinham antes da guerra uns 5 pontos percentuais a mais que os cristãos, que possuíam 11% da população, uma coisa mais ou menos assim. O maior grupo populacional segue sendo até hoje os sunitas. Compartilhar a Síria, colocando os sunitas contra essa minoria, dizendo que essa minoria está explorando eles, e que eles que são os donos da Síria, é intuitivo. E foi exatamente o que Israel fez, o que os países fundamentalistas fizeram, e se aproveitando de demandas justas. Demandas por abertura política, demandas contra o que eles diziam uma teocracia alauíta, demandas contra a, a excessiva mão política que o Assad pesava sobre o regime de tal maneira que as eleições desse ano, todos estavam esperançosos, todos estavam achando que trazer uma grande renovação, mesmo no contexto igual a esse, o Assad ele usou ele usou subterfúgios, ele usou a força do Estado para impedir o voto da população, para fraudar as eleições e, com certeza, os resultados que apareceram na urna não foram resultados fidedignos do que a população realmente deseja, do que ela espera. E toda a vida política, toda a vida civil da Síria, ela tem uma mão muito forte do Bashar al-Assad, tinha, né? Do Partido Baath, que é um partido gigantesco, possui, se não me engano, 1.200.000 sírios, né? Uma pré-condição até para o desempenho de boa parte das atividades na Síria. E essas reivindicações justas, misturadas com esse espírito religioso, instilado também pela Turquia, Arábia Saudita, Catar, apoiadas com armas, com dinheiro, com tratamento médico, com apoio militar ali em Golã por Israel, criou ali esses rebeldes sírios contra o Bashar al-Assad. Os rebeldes, um grupo heterogêneo, com certeza, mas um grupo religiosamente homogêneo, apesar de tudo, e que, com toda certeza, estava lutando por uma Sharia, com toda certeza estava lutando por um Estado sunita, com toda certeza estava lutando contra o governo das minorias, alauítas e cristãs, né? O Assad, ele protegia os cristãos e isso criou também uma marca sobre os cristãos que os associou aos alauítas na mente dos sunitas. Então, todos esses fatores contribuíram para criar essa corrente anticristã, essa corrente fundamentalista e belicosa na Síria, que buscou resolver a coisa por meio das armas, e não da política, não da diplomacia e tudo mais. O... De lá para cá, o Assad ele conseguiu vencer, principalmente com o apoio do Irã, principalmente com o apoio da Rússia, principalmente com o apoio do Hezbollah. Só que na atual guerra de Israel, como se sabe, os próprios líderes do HTS admitem, o enfraquecimento do Hezbollah e do Irã fez eles perceberem que podiam, então, é, rebater. Por quê? A Síria ela foi destruída pela guerra civil, por 9 anos de guerra. A Síria ela estava um caos, e quando a guerra terminou, ato contínuo, os Estados Unidos estabelecem um Cesar Act, né? Estabelecem uma rede de sanções que tem um efeito extremamente pesado sobre qualquer terceiro que faça negócios com a Síria. Então a Síria não podia nem receber nada.
A Síria não po você não podia ter qualquer apoiar de qualquer maneira a Síria, não podia de qualquer maneira fazer qualquer tipo de atividade que ajudasse a Síria a se reerguer. A Síria entrou numa crise, uma estagnação, e de 2020 para cá pouca coisa mudou. A infraestrutura síria está regredindo, os conflitos com a Turquia aumentaram, os conflitos com Israel naturalmente aumentaram. Israel atacou a Síria, por mais que a Síria tentasse a todo custo manter fora do conflito de Gaza, do Líbano. Então, o Assad não mexeu um dedo para apoiar nem o Hezbollah, nem o Hamas, porque ele sabia que não tinha nada a fazer, o país já estava lá. É um caco, né? Mas mesmo assim, Israel atacou a Síria e parecia, né, que Israel estava tentando forçar o Assad a responder, entrar em guerra. É um exército fraco, é um exército que é possível você destruir ele rapidamente, já tem uma base a menos ali esse eixo, Irã, Hezbollah e tudo mais ali no Oriente Médio. E tudo isso foi diminuindo o prestígio do Assad. Ele não reagia aos ataques de Israel, ele não conseguia resolver seus disputas com a Turquia, ele não conseguia resolver a economia do país, ele estava estagnado, politicamente estagnado, ele estava em sanções que eram não era parecia que nada, ninguém jamais levantaria essas sanções. E a Síria entrou num buraco negro, começou a cair, cair, cair. E quando a Al-Qaeda, a nova Al-Qaeda, né? A Al-Qaeda virou Al-Nusra, que alguns, inclusive, defendiam o apoio franco a ela, que não é mais a Al-Qaeda. E aí agora a Al-Nusra virou o HTS. E quando eles simplesmente avançaram e foram tomando posições, pelo noticiário, acompanhando passo a passo, eu já sabia que não havia nada que poderia ser feito. Eu imaginava qual soldado gostaria de defender a Síria, qual soldado estaria disposto a defender esse regime, qual soldado pensaria, com o Assad aí as coisas vão melhorar uma hora, então vamos resistir. Porque não havia nenhum motivo plausível que levasse quase nenhum soldado, principalmente que não fosse cristão, não fosse alauíta, a defender o regime do Assad, a defender a Síria que ele possuía. Ele queria, a qualquer custo, voltar a ter esperança, voltar a ter alguma fagulha de esperança de que as coisas um dia iriam melhorar, que as coisas iriam para algum lugar, qualquer que fosse o lugar. Né? Então, acho que até um cristão sírio, é possível que ele tivesse recebido positivamente isso. Bom, pelo menos para algum lugar a Síria vai. E indo não estava indo para lugar nenhum. O dito e feito, com apoio pleno da Turquia, apoio pleno do Catar, e daí por diante, e com apoio, é de se imaginar, de Israel. E enquanto o HTS avançava, ia fazendo ataques também em território sírio, ia fazendo ataques contra o exército sírio. E que logo depois da queda do regime, disse que iria se expandir para formar um cinturão de segurança ao redor de Golã. Então, Golã foi originalmente apossado por Israel sob o argumento de que seria um cordão de segurança para a Galiléia. A gente vai pegar Golã para não atacarem a Galiléia e Golã. Agora, eles invadiram o restante de Quneitra, dizendo que é um cinturão de segurança para Golã. Já preparando para invadir todo o restante do território ali de Hauran, como cinturão de segurança contra esse novo território aí que eles pegaram agora, e que eles já mostram claramente que eles não pretendem abandonar. Eles já estão buscando criar um estado druso ali na região, um estado tampão para ser outras minorias a se rebelarem, a criarem sua independência, principalmente os curdos, né, que eles esperam fazer ali o corredor de Davi, ligando os drusos ao sul com os curdos ao norte e isolando a Síria do Iraque. Agora, perspectivas. Eu não acredito que esse regime ele vá ser tão catastrófico quanto poderia ser. Eu não acho que, embora sejam jihadistas da Al-Qaeda, eu não acredito que eles irão fazer uma espécie de massacre dos cristãos. Muita gente estava até falando isso, né? Vai começar a morrer cristão como se fosse água. Na verdade, não. Eu acho até que muitos cristãos irão voltar para a Síria.
Eu acho que a nova situação, pelo menos por alguns anos, levará a uma estabilidade, um desejo sincero de construção institucional, levará a um sentimento entre muitos jihadistas, até de que a construção institucional séria, prudente, política, ela é mais eficaz do que o jihadismo estúpido, do que o terrorismo e do que o combate. Então, embora seja uma catástrofe, embora seja uma, sem dúvida, uma grande derrota para a cristandade, uma grande perda para a possibilidade política, a possibilidade social, cultural do cristianismo no Oriente Médio, embora seja uma ameaça direta aos maronitas do Líbano, eu acredito que a perseguição aos cristãos não será um problema. Eu não acredito também que a Síria irá se fragmentar. Acredito que Israel irá conquistar novos territórios. Acredito que a Síria irá conseguir se reconstruir, irá se erguer, porque está recebendo já auxílio dos Estados Unidos, bilionário, inclusive, para essa finalidade. Irá receber refugiados que servirão de mão de obra para a reconstrução da economia síria. Irá receber capitais vindo de todo o mundo. Irá conseguir construir um edifício econômico a partir do zero, praticamente, e se levantar. Então, a minha perspectiva é de que é, sem dúvida, uma catástrofe, mas de que ela tem oportunidades,